noite. Ela entrou em guerra com o Partido dos Trabalhadores. Desafiadora e polêmica, virou o seu discurso contra os rumos do partido, que ajudou a consolidar e criou problema para a cúpula partidária ao se opor ao projeto de reforma previdenciária do governo Lula. O Roda Viva entrevista esta noite a senadora alagoana Heloísa Helena, figura simbólica da chamada ala radical petista, está ameaçada de expulsão do PT por contrariar a unidade do partido. Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho, 40 anos, nasceu em Pão de Açúcar, sertão de Alagoas, onde começou a vida de boia fria junto com a família. Mais tarde, em Maceió, conseguiu estudar até se formar em enfermagem e fazer pós-graduação em epidemiologia. No início dos anos 90, pediu licença da Universidade Federal de Alagoas, onde era professora, e deu início à sua carreira política pelo Partido dos Trabalhadores. Foi vice-prefeita de Maceió em 92 e em 94 elegeu-se deputada estadual. Ligada à ala mais esquerdista do partido e aos movimentos sindical, popular, rural e indigenista, tornou-se conhecida por seu contundente discurso de oposição. Recebeu ameaças de morte, chegou a ter sua casa metralhada por pistoleiros e precisou de segurança policial na época. Mas também cresceu junto ao eleitorado. Em 98, tornou-se a primeira senadora eleita de Alagoas. Temperamento forte, Heloísa Helena assumiu no Congresso a liderança do bloco de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Personagem sempre presente nos mais tensos debates, a senadora vulcânica, como chegou a ser chamada, colecionou inimigos políticos e construiu um discurso crítico que depois entraria em conflito até mesmo com o próprio partido. Em 2002, ela teve de renunciar à disputa pelo governo de Alagoas por discordar da coligação do PT com o PL alagoano. Na formação do governo Lula, a senadora recusou apoio à indicação de Henrique Meirelles para o Banco Central, alegando que ele era ligado ao sistema financeiro internacional. No começo deste ano, ela contrariou de novo o PT ao recusar apoio à indicação de José Sarney para a presidência do Senado. O conflito de opinião com a cúpula petista aumentou com as críticas da senadora à política econômica do governo e virou crise interna quando ela se opôs ao projeto de reforma previdenciária, engrossando a fileira radical ao lado dos deputados João Batista Babá, Luciana Genro e João Fontes. Os 3 deputados foram afastados da bancada petista da Câmara. Ela também foi desligada da bancada do PT do Senado e agora aguarda o processo disciplinar da Comissão de Ética do partido, que está julgando o seu comportamento e poderá sustentar ou não a ideia de expulsão de Heloísa Helena do PT. Para entrevistar a senadora Heloísa Helena, nós convidamos Carlos Eduardo Lins e Silva, diretor adjunto do jornal Valor Econômico, Silvio Bressan, repórter especial do jornal Estado de São Paulo, Eliane Cantanhede, diretora da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo, Dora Kramer, colunista de política do Jornal do Brasil e do jornal Estado de São Paulo, José Antônio Severo, editor do jornal Gazeta Mercantil, e Ana Carvalho, subeditora de Brasil da revista Isto É. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E você pode participar do nosso programa fazendo perguntas, críticas e sugestões pelo nosso telefone que está aí na tela, 0, operadora 11 252 6525. O nosso fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, senadora. Na apresentação do programa falaram em senadora vulcânica e eu fiquei pensando que, vista assim, tranquilamente, parece mais uma montanha do que um vulcão. Agora, partindo direto para o que interessa, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: 52-26 foi a votação no Diretório Nacional que fechou questão em torno da reforma, muito embora não se tenha nem sequer o texto definitivo ainda. Como é que fica a posição da senhora? Bom, é evidente que acho que qualquer pessoa de bom senso, independente de convicções ideológicas ou visão de mundo, deve ter ficado surpreso com o fechamento de questão, porque infelizmente ninguém sabe ao certo qual texto será votado. Nenhum jornalista, nenhum membro do governo, ou do Congresso, ou do movimento sindical, ninguém sabe qual texto que será votado. Então, nós entendemos que foi errado o encaminhamento
até porque o Estatuto possibilita que essa questão seja fechada em reunião das bancadas com a Executiva Nacional, e isso poderia ter sido feito daqui a 15 dias, onde o próprio movimento social e o Congresso e o governo pudessem chegar a rediscutir a proposta. Mas, senadora, é um fato o fechamento de questão. E isso, pelo Estatuto do PT, é alguma coisa muito importante. Como é que a senhora vai se comportar diante desse fato e dessa decisão? Olha, acho que o mais grave ainda do que o fechamento de questão, eu acho que foi a aprovação de uma resolução onde impede ao filiado utilizar o que o Estatuto possibilita. Até porque o parágrafo 2º do artigo 67 do Estatuto possibilita que um filiado, diante de um fechamento de questão, ele possa alegar objeções de natureza filosófica, ética, religiosa ou de foro íntimo para não votar, mesmo para ser liberado de votação. Infelizmente, a resolução conseguiu, mesmo o senador Suplicy tendo feito uma questão de ordem para impedir que a votação da resolução desse dessa forma, infelizmente acabou sendo aprovada assim. Claro que nós vamos discutir ainda bastante, tanto no Congresso Nacional como no próprio partido. Sabemos que a medida disciplinar, mesmo diante de uma decisão de não acatar uma posição de fechamento de questão, não é a expulsão. Então, eu espero que isso realmente não aconteça, até porque significaria rasgar o Estatuto e acabar com a tradição de democracia interna. Senadora, mas isso não foi... Nós vamos discutir quem somos nós. Eu acho que a própria imprensa tem um pouco de dificuldade de quantificar isso. Quem somos nós, senadora? Olha, eu sinceramente acho que, independente da caracterização de moderados ou radicais, existem muitos filiados, dirigentes e parlamentares que, independente das tendências em que militam internamente no PT, estão fazendo um esforço gigantesco para impedir a nossa expulsão. E acho que para preservar a democracia interna, até porque eu sempre digo que nós nascemos enquanto partido político assim, fazendo a crítica à experiência dos partidos de esquerda do leste europeu, onde o partido substituiu o aparelho de Estado, ou nos alimentamos ao longo da nossa história fazendo a crítica também aos partidos que se transformavam em correia de transmissão dos seus respectivos governos. A gente sempre discutia, nós já desse a teoria da pinça, e dentro do PT sempre se discutia isso, era um pé na institucionalidade, portanto nos parlamentos e nos executivos, e um pé nos movimentos sociais para ter o equilíbrio da nossa estrutura partidária, a vitalidade do PT. Então eu espero que essa tradição que de forma importante foi criada dentro do PT, eu espero que a gente não rasgue em função de uma discussão que eu entendo absolutamente conjuntural, que é uma questão do governo. Senadora, a senhora falou em vários atropelos estatutários que foram cometidos e a sua relação vem estremecida, pelo menos ao que eu saiba, com o partido desde a eleição por questões de posicionamento político. A senhora acha, suspeita que, em virtude desse passado recente e desses atropelos estatutários, haja uma decisão já previamente tomada em relação à sua posição? Olha, eu sei que tem muitas especulações em relação a isso e eu até, sinceramente, não duvido que tenham alguns dirigentes petistas que talvez gostariam de me ver na fogueira. Mas eu acho que a grande maioria está fazendo um esforço grande. Quem? Não, dirigentes, eu prefiro não Porque dar o ministro nomes. Ediceu defendeu a sua expulsão logo nos primeiros dias em que essa discussão foi posta, não é verdade? É verdade. Ele Mas seria eu um acho deles? que um deles, mas acho que não apenas ele. Eu não gosto de citar nomes, não é para evitar que se fira pessoalmente alguém, mas é porque eu sei que, às vezes, a individualidade representa um determinado coletivo. E, às vezes, alguns até podem aparentar de bonzinho perante a opinião pública e são parte também do grupo que tenta, através da intolerância, da truculência e da arrogância, ter esse tipo de posição política. Senadora, Mas eu, sinceramente, assim, eu acho que a grande maioria faz um esforço, sabe? Faz um esforço grande para evitar isso. Agora, essa não foi sempre a força do PT? Você elogiou o PT durante tanto tempo pela disciplina partidária, pela... Não, eu sinceramente acho que a força do PT sempre foi a sua democracia interna.
Não é à toa que é um partido que tem a legitimidade Senadora, a democracia estatutária interna que em pressupõe a relação... maioria. A democracia interna que expulsou 3 deputados porque foram contra votar no Tancredo Neves. Mas, Eliane, mas a prova que nós aperfeiçoamos a nossa forma de garantir a democracia interna é que nos casos mais recentes não houve expulsão. Nos casos mais recentes, em condições que eram caracterizadas como de princípio no embate político, como no caso específico da CPMF, quando o então deputado Eduardo Jorge, por suas convicções e sua tradição na área de saúde, decidiu votar de forma contrária, ele não foi expulso e ninguém, enquanto medida disciplinar de expulsão, defendeu. Pelo contrário, defendeu a suspensão. Então, mas o PT não era governo naquela época, não é? Sim, mas aí complica, né? O que o o fato de chegar ao poder... Sim, aí é um trauma, né? Porque aqui é terrível. Ele Na- foi na punido por Essa perda Senadora, de identidade... na sua opinião, teoricamente, do ponto de vista teórico, o fato de o partido ter chegado ao poder máximo no país, no que pode alterar, se é que pode, na sua opinião, o processo de democracia interna? Porque sempre vai haver a argumentação de que é preciso preservar o poder, dados os inimigos históricos do partido, para poder realizar a obra que o partido deseja realizar. Então, o argumento é que, num período inicial, é preciso haver até algum retrocesso para depois poder implementar as políticas do partido. Até que ponto a senhora aceita essa argumentação? Bom, veja, se a nossa unidade estivesse, de fato, se predispondo a enfrentar os nossos adversários e inimigos históricos, talvez estivéssemos até mais contentes em relação a isso. Mas o problema é que muitos dos nossos inimigos e adversários históricos hoje são parte também do governo. Eu espero que a gente não se movimente enquanto estrutura partidária, sendo refém de uma estrutura governamental. Eu sei que o debate é de alta complexidade, eu sei que o governo tem autonomia conferida pelo resultado eleitoral, pela democracia representativa, para definir suas políticas. Eu sei que não é um governo apenas do PT, é um governo de coalizão, mas o grande problema está na nossa estrutura partidária. Nós reconhecemos que o governo tem autonomia conferida pela democracia representativa para definir suas políticas. Entretanto, o partido não tem autonomia de rasgar a sua tradição, a sua própria história, a sua democracia interna, para, do ponto de vista conjuntural, se transformar em correia de transmissão de um governo. Mas, mesmo que seja extremamente importante que esse governo dê certo, mas o maior partido de esquerda da América Latina não pode se dobrar a esse tipo de conjuntura política. Mas, senadora, já era sabido que, ganhando a eleição, o partido teria que fazer uma série de concessões porque não governaria sozinho, né? Olha, o governo, isso poderia ser discutido. No PT, não. Até porque a gente sempre, isso que eu estava dizendo anteriormente, de que a nossa tradição sempre foi estar nos movimentos sociais e na institucionalidade. Eu sei que não é um exercício fácil isso, até porque às vezes existem diferenças gigantescas entre as legítimas reivindicações que são apresentadas pelos governos e a aspiração igualmente bela e legítima do movimento social. Então, quando existem diferenças, existem contradições nessas reivindicações e nessas aspirações, ao partido cabe não se transformar em correia de transmissão, em anexo político de um governo. Ao partido cabe viabilizar, inclusive, o diálogo entre esses dois lados da questão, mas não pode simplesmente menosprezar, pisar em cima dos movimentos sociais para se tornar um anexo político. Senadora, mas eu queria insistir nesse tema. No ano passado teve a carta aos brasileiros que o Lula leu. Ali indicava claramente a política econômica que o partido ia seguir. No programa do partido se falava em previdência complementar, já se previa isso. Por que vocês não fizeram barulho na época? Porque a senhora, porque ao que me consta, a sua divergência na época era mais política, era por causa da aliança local com o PL. Por que não foi feito esse barulho todo na época? Vocês imaginavam que era uma tática eleitoral só? Mas imagina, olha, se dizem que a gente está conspirando contra o governo agora, imagine se nós tivéssemos feito todo esse debate na época da eleição. Primeiro que o debate havia. Claro que algumas pessoas sempre descobrem isso. Dizem assim, olha, mas vocês foram vendo a flexibilidade depois da política de alianças, né, na tal da carta ao povo brasileiro, que muitos dos nossos diziam que era carta aos banqueiros. Só que a nossa tradição sempre foi de prezar as instâncias partidárias. E
A instância partidária mais importante na tradição do PT é o encontro nacional. E no encontro nacional, tanto em relação à política econômica, às políticas sociais, a necessidade de denunciar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, a repactuação com o Fundo Monetário, várias discussões que lá estavam, significa a regra maior a ser seguida e que não pode ser sobreposta por nenhuma outra instância partidária ou por nenhum governo. Então, sempre esses debates, eles continuavam existindo. Só que na época eleitoral, as instalações das da instância partidária, ou reunião da executiva, ou reunião do diretório, ela acaba, de fato, ficando fragilizada em função da própria dinâmica, do próprio processo eleitoral. Ou seja, houve um cálculo eleitoral também, né? Vamos ganhar a eleição, depois a gente Não, mas discute. muitas pessoas estavam discutindo. Talvez o debate pudesse ter sido com mais vigor público, ou talvez algumas pessoas, até por tática eleitoral, tenham preferido não fazê-lo. Mas nas instâncias partidárias isso vinha realmente sendo feito. A senhora acha que um partido do governo ou um partido no governo pode ter tendência? Eu acho que sim. Eu acho que é da razão de existir do PT. Eu acho que é da natureza do Partido dos Trabalhadores. Mas e se o nosso nascimento foi assim. Se o governo for derrotado, senadora, ainda mais agora nos primeiros 6 meses, num projeto desse tamanho, onde o presidente se empenha dessa maneira, então não acha que, em primeiro lugar, o PT terá perdido para o seu próprio partido. A oposição sequer abriu a boca nesse caso ainda. E acaba o governo em 6 meses. Não há governo que aguente uma derrota só para como essa. complementar a pergunta do Severo, o problema é o seguinte, quando a senhora coloca a questão partidária acima de qualquer outra coisa, isso se torna uma questão apenas dogmática. Por quê? Se o partido não tem compromisso com o projeto de poder que foi, enfim, de vocês todos comuns durante 20 anos, quem que vai ter compromisso com o governo Lula? É isso que ele falou, quer dizer, se o partido tira o tapete, não, o governo cai. Mas veja, não. Mas nós temos compromisso com o que é definido nas instâncias partidárias, o que é definido no nosso encontro nacional. É no encontro nacional que se pactua, até porque a resolução que foi aprovada no encontro nacional, ela não foi a resolução aprovada pela chamada esquerda partidária. Mas, senadora, foi aprovada pela maioria. E lá no nosso encontro nacional, nós não estávamos discutindo, primeiro, infelizmente, as diretrizes que lá foram aprovadas, diretrizes aprovadas para o programa de governo, elas não refletem a concepção nem no campo da política econômica, nem no campo das reformas do aparelho do Estado, nem na área social do que vem sendo desenvolvido pelo governo. Mas o que a senhora está dizendo é o seguinte, não o PT não pode ser correia de transmissão do governo, mas o governo tem que ser correia de transmissão do PT. Não, Deus me livre, não. O governo está obrigado a seguir. Não, eu não. O governo não é do PT, o governo é além do PT. Mas exatamente isso que eu disse anteriormente, até porque o PT nasceu enquanto partido político, fazendo uma crítica à experiência do leste europeu, onde o partido substituía o aparelho do Estado. O que eu estou tentando, não apenas eu, mas muitas outras pessoas, é zelando pela própria estrutura partidária. O PT não é apenas a institucionalidade. O PT não é apenas a sua participação nos governos, a sua participação nos parlamentos. O PT é também movimentos sociais. Então, é de fundamental importância que nós possamos articular isso. Senadora, o PT elegeu o Lula, o presidente Lula, fundador do partido. O partido se fez em torno dele. Ele é um diferencial na América Latina que transformou Diz a senadora que é o maior líder popular da América Latina. Exato. Então, como é que o Lula não tem que ser obedecido? Esse negócio de obedecer, primeiro, é um negócio meio complicado. Às Ele vezes, é o nem chefe, os nossos filhos, né? Ele a é o gente às vezes fundador nem do ensina partido. os nossos filhos a serem cordeirinhos nossos, né? Carneirinhos a serviço dos chefes, dos de pastores. carneiro, mas obedecido, Não, né? Porque o Lula é o chefe, mas não é assim, o guia. Não. Ele é uma liderança popular, eu acho que é a maior liderança popular da América Latina. Todos nós somos orgulhosos de que pela primeira vez na história do nosso país chega a instância de decisão política mais importante, um filho da pobreza, mas o fato de reconhecermos ele como maior liderança popular, a ele não confere a exclusividade de acertar e de expressar a verdade simplesmente. Não, eu não falo isso porque eu acho que é uma visão extremamente preconceituosa. Sim. Eu acho que o que acontece no governo a palavra é dele.
Essa história, muitas vezes, as pessoas dizem, nada, mas ele é mandado, é frágil. Não é. Eu não tenho dúvida que o que acontece dentro do PT, o que acontece dentro do governo, tem efetivamente a participação. Senadora, qual é a sua opinião sobre o presidente Lula hoje? A senhora continua sendo uma fã dele, como sempre foi? Não, eu respeito muito ele, respeito muito ele. É evidente que eu não sou cínica nem dissimulada para dizer que respeito a continuidade da política do governo Fernando Henrique. Não respeito que a política econômica atenda ao acordo com o Fundo Monetário, que a política social seja determinada pelos parasitas do Banco Mundial. Essas coisas eu não respeito, mas eu espero que nós façamos um esforço muito grande dentro do PT. E, aliás, a reunião do diretório, se teve algo de errado em relação à questão do fechamento de questão, eu não tenho dúvida que, mesmo por parte dos integrantes do governo que lá estavam, a avaliação não foi ufanista, não foi tão exagerada como em outros momentos já tinha sido em relação à avaliação do momento em que nós vivemos hoje no país. Se o presidente chamar a senhora para conversar sobre a reforma, uma vez ele chamou, a senhora disse que no Palácio não iria no diretório. Se ele chamar para essa posição, continua. Se o presidente chamar, a senhora vai e lhe pergunta, ele tem alguma capacidade de convencimento sobre a senhora? Mas eu sou uma pessoa ternurinha toda. Não é o que diz. Não, mas eu só sou meio braba, assim, pouco Não, mas domesticada quando a truculência e a arrogância a senhora vai tratar o presidente bem. Estou perguntando se ele tem capacidade de fazer mudar de opinião em relação à reforma. É debate político. Vamos fazer o debate nas instâncias partidárias. Não tenho nenhum problema de tomar café e conversar, nada. Agora, o debate político ele deve ser feito nas instâncias partidárias, no Congresso Nacional. Agora já está no Congresso Nacional. Eu acho que... Conversa no Palácio nem pensar, é isso? Não, conversa no Palácio tantas quantas forem necessárias para defender o Brasil, para defender Alagoas, para ir junto com o movimento social, para tentar uma saída diante desse momento extremamente complexo. Agora, eu sinceramente, assim, o problema não é de conversa, pessoal. Acho que... digamos que a complexidade do momento político hoje exige realmente um debate mais público, um debate qualificado, um debate de ideias. Eu acho que esse é o mais importante no momento. A senhora pretende recorrer às instâncias superiores do partido? A senhora pretende recorrer ao encontro nacional, no caso de uma decisão, ou pela sua expulsão, ou alguma outra decisão que tenha sido tomada no diretório, como a de ontem, por exemplo? É uma possibilidade estatutária. Eu prefiro realmente que não se chegue a isso, até porque é uma coisa que nós vamos pensar muito. O encontro nacional precisa de 25%. Estatutariamente, a expulsão não é comportada nesse caso, não é na sua opinião? Não. A senhora iria ao encontro nacional, então, para discutir essa questão estatutária? Assim, acho que eu estou na fase assim, cada dia com sua agonia. Então, eu realmente não vou pensar nisso. Eu sei que estatutariamente existe a possibilidade de fazê-lo, mas eu prefiro não pensar nessa possibilidade agora. Virar o jogo? Porque a senhora com perdão da palavra, se é que precisa pedir perdão, um animal político. Quer dizer, a senhora respira política, pensa política 24 horas por dia. E em política a gente aprende que o jogo a gente consegue virar dados algumas condições. Ou a gente tem mais tropa do que o inimigo, ou a gente tem mais opinião pública do que o inimigo, ou tem mais voto no diretório do que o inimigo. E a senhora não tem mais voto no diretório, já ficou comprovado isso. Aonde que a senhora acha que dá para virar esse jogo? Nós vamos tentar alterar a proposta no Congresso Nacional. A senhora acha que dá para conversar com outros partidos que não sejam da base do governo? Primeiro porque a chamada oposição vota na proposta, até porque é a proposta deles. Então, por falta de voto não será. Né? Eu sei que toda essa confusão toda acabou transformando, assim, nos prende numa armadilha e prende também uma cúpula partidária do governo numa armadilha também. Até porque voto já tem demais. Na oposição ao governo no Congresso Nacional, vota no projeto, que é o projeto deles. Piorado, é verdade, mas é o projeto deles. Eles têm ampla maioria, porque a contabilidade no Congresso Nacional, a gente sabe muitas vezes como é que funciona também, né? Como é que o Congresso costuma funcionar como anexo arquitetônico dos palácios, partilhando a máquina pública.
Então, distribuição de cargos, benesses, poder, liberação de emendas, Mas essas com o coisas PT não ia funcionam mudar muito. tudo, senadora? Isso tudo é Pois coisa do é, passado, não é? mas infelizmente eu queria muito viver de saudade, mas infelizmente não é saudade, é realidade. A senhora tem exemplos Mas- disso, da ação do PT nesse sentido, de troca-troca de cargo? Não, enfim, basta ver a repetir- distribuição de cargos nos estados, Deus do céu. Eu tenho uma filha de leite que é cega, mas com certeza até ela enxerga isso. Agora, Então, se passar isso aí a eu não tenho Previdência- dúvida. E, aliás, assim, nem se esconde isso mais, né? Eu acho que nem se esconde mais muitas concessões, inclusive éticas, que foram sendo feitas para montar maiorias artificiais no Congresso Nacional. E como eu acredito em outra possibilidade, né? Então eu acredito que realmente, inclusive está lá no texto constitucional, outras formas de democracia, de participação, acho que em debates extremamente polêmicos como esse, eu acho que os instrumentos que estão, inclusive na Constituição burguesa, na ordem jurídica vigente, que são os plebiscitos, que chamam a população a fazer o grande debate político, eu acho que isso é um instrumento extremamente importante. Mas do jeito que a senhora está falando, quer dizer, o eleitorado brasileiro que votou maciçamente no governo de mudança, onde a esperança teria vencido o medo, a senhora está dando a entender que isso foi um grande estelionato. Estelionato. Aliás, essa é a pergunta de Moacir Menotti. Talvez assim a palavra estelionato É forte esse estelionato eleitoral. pode ser forte, mas que existe um gigantesco abismo entre o que ao longo da história nós construímos no imaginário popular e o que estamos a fazer hoje no governo, não existe. Porque por mais que as pessoas digam assim, mas lá no programa de governo, na página tal, está falando da Previdência Complementar. Mas ninguém foi aos meios de comunicação dizer que isso ia ser feito. Eu, pelo menos, nunca vi Ninguém ninguém. criticou também, hein, senador? Como é? Ninguém Mas criticou esse também, né? debate, não criticamos, tenho certeza. E a pesquisa deu que Alguns o Lula criticaram. está com 70%, 80% do partido, né? De quê? Que a base do Pelo PT amor de apoia Deus, homem, ali, maciçamente. eu sou professora de estatística, eu sei como é que dá nó em pingo d'água no número quando a gente quer que ele represente algo, né? Posso até lhe passar depois um mapinha para ver, porque eu queria saber se dissesse assim, você concorda que fulano e fulano sejam expulsos? Dizer que vota com o partido, todos nós respondemos isso. Não é à toa que mesmo numa polêmica gigantesca como essa, que infelizmente ao invés de usarmos os instrumentos partidários, fomos usar um instituto de pesquisa, né, porque nós defendíamos que fosse feito um plebiscito interno, que é um instrumento partidário, que nós já usamos isso, que é rápido e que possibilita o grande debate com a nossa militância. Plebiscito entre Infelizmente- todos os filiados. Sim, nós já fizemos isso, temos experiências em relação a isso. Eu acho que quando o tema é polêmico, inclusive internamente, o instrumento de democracia interna para fazê-lo é esse. Infelizmente, isso não foi feito, né? Não teve Mas eu recentemente uma espero- pesquisa do Ibope com os filiados do... Como é? Teve recentemente uma pesquisa do Ibope Que é com os essa que a Sim, senhora filiados. é fala. isso que Essa que a senhora está falando. Essa que eu estou dizendo. Mas mesmo assim, veja só, mas mesmo nessa pesquisa, 40% não defende a punição. Só que o que é que diz? 60% defende a punição. Agora, lá estava escrito, defende a expulsão de militante tal, militante tal, militante tal. Mesmo diante de uma polêmica como essa, praticamente 40% da militância, dizer que não defende punição é algo que deveria nos alertar e não manobrar os números conforme aquilo que Agora, efetivamente senadora, a gente a está questão da pensando. suspensão, estão dizendo que a senhora, ao final, será suspensa. Como é que se configura, como é que se opera isso no Congresso? Porque a senhora tem um mandato, o seu voto vale suspensa ou não suspensa? É, E mas como é que fica a esse negócio? suspensão é muito mais uma medida disciplinar política. É Aí a ajoelhar senhora no não milho. Muito votaria, política. a senhora não votaria nem sim nem não, se absteria de votar? no caso Não, da não, não. Previdência? Se eu for suspensa em função do voto dado, e claro que seria a mesma medida disciplinar para todos, porque se o chamado agravo, se a chamada materialidade que levaria a uma medida disciplinar é a mesma, é evidente que a medida disciplinar deveria ser a mesma para todos os parlamentares e não para uma ou outra personalidade política, porque isso seria inaceitável. A suspensão significaria que você não poderia falar em nome do partido, mas o seu isso já mandato está é acontecendo. preservado. Senadora, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a instantes. Até já.
Estamos de volta com Roda Viva esta noite, entrevistando a senadora petista Heloísa Helena. Para você participar do programa, nosso telefone é o 0, operadora 11-252-6525. Nosso fax é o 3874-3454. Código de São Paulo também 11. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Senadora, pode ser que eu esteja enganado, mas eu tive a sensação, nesse primeiro bloco do programa, de que, na verdade, a senhora não está queimando as pontes todas. A senhora ainda tem alguma expectativa de que, não digo que acabe em pizza, mas que se ache uma saída em que a senhora consiga contornar o problema. Existe isso? Não sou eu, né? Eu acho que nós estamos tentando construir uma alternativa para todos os parlamentares que estão na Comissão de Ética ou em algum tipo de rito sumário junto ao Diretório Nacional, ou alguns outros parlamentares que, de fato, estão muito incomodados diante de suas próprias consciências, de suas convicções ideológicas em votar essa reforma. Desculpa, essa alternativa não passa em nenhuma hipótese por a senhora reclamar, espernear, xingar a mãe de quem inventou a reforma e votar na reforma. Não, eu não costumo xingar a mãe de ninguém, porque eu respeito a mãe, mas eu xingo a pessoa. Eu digo no sentido, só fazer um longo discurso eu xingo muito. E votar. Não, porque não dá. Minha digital eu não quero deixar. Eu quero fazer um esforço grande, não quero ser melhor do que ninguém, maior do que o estatuto partidário, não se trata disso. Eu sei que nós estamos presos, assim, numa armadilha, como eu disse anteriormente, o governo está preso numa armadilha também. Alguns foram à opinião pública, disseram que matavam, esfolavam, arrancavam o scalp, expulsavam e também estão igualmente presos nas ameaças que fizeram publicamente. Então, eu sei que o momento é de altíssima complexidade política. E se o projeto ficar do jeito que a senhora acha justo? Não, aí eu não posso votar. Se ele ficar de um jeito que a senhora acha justo? Sim, aí é um grande debate político que nós estamos fazendo. Aí não teria nenhum problema, o PT votaria unido em torno dessa proposta. Porque aparentemente o governo já está recuando bastante em relação àquelas propostas iniciais. Mas ninguém sabe nem qual é o projeto que vai ser votado. A prova disso é que o presidente da Câmara, o líder da bancada na Câmara, né, um ministro e um senador, os 4 do chamado campo moderado do PT, se abstiveram da votação de fechamento de questão. Então, porque ninguém sabe, eu desafio qualquer pessoa dentro, fora, em torno, à margem do governo, que consiga saber qual a reforma que vai ser votada. Então, se nós não sabemos, eu não poderia, assim, eu me sentiria profundamente vinculada à vigarice política se, para fugir de uma medida disciplinar, eu assumisse votar uma proposta que, da forma que hoje está, mas o que o Carlos Eduardo perguntou é o seguinte: existe alguma proposta que fosse ser aceitável? Porque até agora a gente falou em tese e falou politicamente. O que a senhora aceita? Do ponto aceita, de vista fato, prático, né? O que é aceitável? Porque todo mundo sabe que é preciso uma reforma da Previdência. O que é aceitável? Bom, então já vou entrar no debate da reforma da Previdência, né? Primeiro, que nós fizemos um esforço gigantesco para garantir uma auditoria na Previdência. Até porque existe uma grande polêmica em relação aos números. Eu acho que parte do governo trata com os números oficiais e eu acho que eu trato com os números oficiais também e muitas outras pessoas. Então, como existe a velha polêmica e que eu acho que é cantilena, enfadonha e mentirosa do rombo da Seguridade Social, porque nas nossas contas que estão disponibilizadas no CIAF e para que todas as pessoas possam ver, a Seguridade Social é superavitária, conforme mandam as contribuições que estão lá no artigo 194 e 195. Se desvia com desvinculação de receita da União para favorecer o superávit fiscal e financiar a agiotagem internacional é outra coisa. Mas nas contas oficiais ainda sobra, mesmo desviando os 36 bilhões da desvinculação de receita da União, ainda sobra 15 bilhões. São os cálculos daquela professora da Unicamp? Sim, também, porque a professora Laura e vários outros técnicos extremamente qualificados usam os dados oficiais, os dados que estão disponibilizados oficialmente. Mas isso é questão fiscal. Isso é uma questão. Mas essa questão é a de questão justiça e equidade. Mas se na questão fiscal não tem justificativa, Eliane, nas outras é pior ainda. Por quê? Primeiro que o problema dessa reforma da Previdência é que primeiro, tem uma questão anterior, que é o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Nós sabemos quais os 4 pontos que ao longo da história vêm sendo negociados com o fundo. E na carta de intenções de 28 de fevereiro lá está. Lei de falências,
autonomia do Banco Central, privatização dos 4 bancos que estão federalizados e a reforma da Previdência. Porque a gente sabe como é que funciona o mundo. Zinzins, fundos de pensão, seguradoras, corporations. Então, tem a ótica privatista mercantil, enquanto que ao longo da história nós sempre discutimos a seguridade, que nem bandeira radical é, porque a seguridade social, o Estado Nacional sempre foi uma bandeira, inclusive da social-democracia europeia, mas nós conquistamos isso na Constituição, não foi uma concessão da elite política e econômica, foi uma conquista do PT, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, articular saúde, assistência social e previdência, não como mecanismo de ajuste fiscal, mas como política social. Segundo, essa proposta de reforma da Previdência, ela não acaba com super salários e privilégios. Eu não aguento mais escutar isso. Porque chegou a hora do presidente da República, mais o presidente do Congresso Nacional, mais o presidente do Supremo, sabe, apresentarem para o povo brasileiro uma demonstração de coragem política, e esse papel cabe especialmente ao presidente da República, que infelizmente tem feito mais discursos públicos, agigantando no imaginário popular essa maldita visão de que no serviço público tem privilegiados, marajás, etc. e tal. Então, definir teto salarial. Essa proposta de reforma da Previdência não combate supersalários, não combate. Está lá muito claro o que é o artigo 10º em relação ao maior salário que já existe nos poderes, é teto. Então, já é o maior salário. O teto salarial é de fundamental importância. A revisão do fator previdenciário, que esse sim atende o pobre, porque o que existe o fator previdenciário? Impõe aos filhos da pobreza, que entram mais cedo no mercado de trabalho, que são trabalhadores, inclusive, da iniciativa privada, e que hoje têm que trabalhar mais 10 anos de serviço para não ter um corte de até 45% da sua aposentadoria. Então, é de fundamental importância garantir o teto salarial, isso não precisa de reforma da Previdência, reformar a Previdência, extinguindo o fator previdenciário, garantindo aposentadorias especiais para trabalhadores, para que eles não precisem esperar 60 ou 65 anos cortando cana, sendo boia fria, entrando no mercado de trabalho submetido a condições absolutamente desumanas. Então tem que ter aposentadorias especiais tanto para os trabalhadores do setor privado como do setor público, que passam por atividades, que vivem atividades desumanas ou periculosas. E terceiro, preservar o aparelho do Estado. O aparelho do Estado não é para nós que estamos aqui. O aparelho do Estado, ou as prerrogativas que são exclusivas do aparelho do Estado, que até os cínicos enamorados da terceira via defendem, no Estado mínimo, seja ele militar, seja ele civil, esteja ele no judiciário ou esteja ele na arrecadação tributária ou previdenciária. Atividades, prerrogativas exclusivas do aparelho do Estado e outras que, embora já não sejam exclusivas, elas são única referência para os filhos da pobreza, única. Então ninguém venha falar dos 40 milhões de pobres, porque os 40 milhões de pobres têm como única referência para educar seu filho, para fazer uma cirurgia do seu filho, ou para ser submetido à segurança, o aparato de segurança pública, a saúde pública, a educação pública. E quem é que faz essas atividades? É algum disco voador? Não. Quem faz essas atividades para que ela chegue aos filhos da pobreza são os servidores públicos. Então, não é justo quebrar aquilo que é uma conquista, é moral histórica dos servidores públicos. Então, fazer um discurso de privilégio quando a proposta de reforma não combate privilégio. Fazer discurso de justiça fiscal quando a proposta não faz nada por justiça fiscal. E impor aos trabalhadores do servidor público. Imagina você, se você ganhasse R$300, fosse professor, aguentasse 50 meninos de manhã, 40 meninos à tarde, e lhe fosse comunicado hoje que você vai ter que trabalhar mais 7 anos de serviço ganhando R$300 para não ter um corte de até 35% de sua aposentadoria. Alguém gosta disso? Agora, a senhora acha que os companheiros que a senhora tem no PT, que eu tenho certeza que a senhora conhece há muito tempo, já comeu o pão que o diabo amassou do lado deles, a senhora faz esse discurso todo e eles não se convencem? Mas pode ser que nós consigamos convencer. Eu sou uma mulher de fé. Agora, qual é a intenção deles? Eu vivo movida. Qual é o motivo? Eu não tenho dúvida. A motivação é uma motivação meramente fiscal, é a pressão do Fundo Monetário Internacional, a pressão dos fundos de pensão. Mas para quê, senadora? Para manter o poder? É essa a questão? Qual é a finalidade? Ou é para viabilizar, de novo, ou é para viabilizar mais para frente fazer as coisas? Não. Agora, Até porque, o que é? Manter o poder, então? Veja só uma coisa, se nós queremos manter, veja, a velha história, os velhos humanistas espanhóis, eles diziam assim, que a lei deve ser flexível para o fraco, firme para o forte e implacável para o quanto mais. O problema é que a história do país é sempre diferente, né? Para os grandes,
a flexibilidade. E para os pequenos, uma forma implacável. Né? Então o Fica objetivo mais é só fácil. manter o poder? Não, é um objetivo meramente fiscal. Para quê? Meramente fiscal e Qual a sem Para quê? finalidade? Para manter o poder? Para se preservar no poder? Também, eu não acredito que a preservação do poder desse apenas dessa forma. Eu, sinceramente, não acredito isso. Então por que estão fazendo isso? Eu acho que A senhora conhece bem o presidente Lula, o mas ministro Dirceu, por que eles fazem isso? O problema não é de benevolência ou de malevolência de uma ou outra Sim, mas pessoa. por quê? Qual é a racionalidade? Então, não estou dizendo que é bom ou mal. Qual é a Fundo Monetário racionalidade? Internacional, Para a quê? nuvem financeira de capital volátil Para que paira quê? sobre o planeta Terra. Não sei porque agradar talvez o eles mercado. imaginem que haverá mais tranquilidade O Brasil teria que na romper com o fundo, estrutura. então, romper. Como é? O Brasil teria que romper com o Fundo Monetário, com o mercado financeiro e tudo, enfim, teríamos que fazer isso. Não, eu nem Seria estou a pedir alternativa. isso. Aliás, eu nem estou a pedir aquilo que nós fomos com as igrejas, com o movimento social, O tal disputar plebiscito do nas ano 2000. ruas. Nem estou a exigir o que nós dizíamos que era possível. Porque quando nós estávamos articulados com os movimentos sociais, falando Mas o contra o presidente pagamento da Lula disse dívida, que isso e era na só campanha nossa política. e na nossa resolução do encontro nacional, nós falamos isso, denunciar o acordo com o Fundo Monetário. E não foi a proposta da chamada esquerda partidária, foi a proposta da maioria, está lá muito bem escrito. Agora, nem seria algo tão revolucionário assim, não refazer o acordo com o FMI. Eu espero que os IPs amarelos, que estarão lindos na primavera em Brasília, possam orientar alguns a não assinar mais uma vez o acordo com o FMI. Não mexer na Previdência, então. Porque a senhora proposta não é não falou de mexer. integralidade e paridade, que são os eixos da reforma. Falando nisso... Sim, mas isso aí é de fundamental importância. Parece Mas que a na senhora proposta- acha que é justo e legítimo os servidores se aposentarem com salário integral? Absolutamente justo, eu acho. Eu tenho amigas que são mais novas do que eu, que estão aposentadas e que ganham 8, 9 mil reais por mês. Isso é justo, senadora? Eu me conto, eu já até escrevi coluna Mas você sobre sabe isso. por quê? Veja, depende do que ela faz, depende do que ela Mas não é fazia depende enquanto ou não. atividade. Não é questão de depende. Não, mas Aí pra a gente mim está aqui falando de Quanto questão de você ganha, princípio. Eliane? Quer que eu Diga, fale? diga. Não, Quanto vou você falar. ganha? Eu não sou entrevistada, eu não Não, tenho que falar. tá não. bom. Não quero fazer E eu nenhuma. não estou falando de Não. salário de ativa, eu estou Não. falando de gente aposentada aos 40 e poucos anos com 8 mil Não, reais. mas 9 mil hoje não reais. existe mais isso. A senhora não respondeu se isso é justo ou não. Não, isso não existe mais. Tenha certeza que os únicos casos que eram apresentados de pessoas que estavam aposentadas com 48 anos nas universidades, isso não existe mais desde 98. A emenda constitucional 20, ela já criou um obstáculo com a regra de transição. O que nós estamos fazendo, veja, é por isso que eu acho que é de fundamental importância acabar com os supersalários, até para evitar isso. Sinceramente, eu acho que se tem alguém que trabalhou 30 anos, sinceramente, e se ela ganha 8 mil reais, se ela trabalhou 30 anos de forma justa, competente, sinceramente, eu acho que era demais. Até porque existem tantos parlamentares Mesmo que vigaristas toda a que sociedade recebem pague. 12 mil bruto Senadora, ao em nenhum lugar mês do e mundo tantos existe outros. Mas aí, senadora. que não senadora, seria é um justo e argumento ao legítimo. inverso, né? Se tem um monte de senador que comete crimes, então nós podemos ter aí sei lá, quantas milhares de pessoas cometendo crimes. Mas a generalização, ela é perversa sempre. A senhora está generalizando. A senhora está dizendo, não, se ela ganha 8 mil, deixa ela ganhar 8 mil. Não é justo num país como são esse. tão poucas pessoas, pelo Aí eu amor acho de que a senhora está Deus. usando o discurso, o que o PT diz, para não dizer que eu estou dizendo. O que a cúpula do PT diz e a cúpula do governo diz? Que a senhora está usando um argumento corporativista como se fosse um argumento social, quando o grande problema brasileiro não é do corporativismo. Minha mãe e meu pai são funcionários públicos, aposentados. Mas Quanto eles isso ganham? é um Com problema. certeza não ganham Isso é um isso. problema corporativista. E a senhora, em nome disso, a senhora diz que está defendendo a grande maioria dos excluídos brasileiros, mas isso não é verdade. Meu amor, mas aí você pode dizer que você pode até achar que eu estou mentindo. Não, eu estou pedindo que a senhora responda ao Senado, ao cúpula do seu partido e do seu governo. Não. Quando você diz assim que não está falando a verdade, quem não fala a verdade mente.
Não, Esse não é. eu tenho um Eu compromisso não disse permanente. isso, Não, senadora. Tá bom. Mas então Tá deixa eu gravado. voltar. O que eu disse é, Tá. se é justo a senhora Mas eu pegar um estou argumento dizendo, corporativista mas eu em não nome estou de defesa de defendendo. um conjunto Meu de amor, excluídos. primeiro eu quero dizer uma coisa, veja, se eu estivesse apenas a defender as corporações dos trabalhadores do setor público, eu estaria absolutamente tranquila, porque eu estaria a defender uma causa justa dos que fazem o aparelho de Estado. Envergonhada eu estaria se eu estivesse a defender as corporations, os banqueiros que, de fato, têm muito interesse nos fundos de pensão. Eu não tenho dúvida, assim, eu jamais patrocinaria cinismo, dissimulação, demagogia eleitoralista, vigarice política ou qualquer um outro atributo que é muito típico do mundo da política, se eu não tivesse absoluta convicção de que essa PEC, e eu sempre desafio que mostrem o contrário, onde é que na PEC se define o combate aos supersalários? Onde? Onde é que na PEC se enfrenta a oligarquia patrimonialista? Onde? Não se faz isso. Onde é que na PEC se busca mecanismos para minimizar os trabalhadores, os filhos da pobreza que estão na iniciativa privada? Não faz isso. Onde é que na PEC se enfrenta? Não tem isso. Não tem. O problema é que existe o fortalecimento do imaginário popular, a velha disputa em que muitas vezes é viabilizada pelos governos de dividir a classe trabalhadora, de colocar de um lado os trabalhadores do setor público e do outro lado os trabalhadores do setor privado. Mas eu não tenho dúvida, eu só queria que alguém me mostrasse qual é o artigo da PEC que combate os supersalários. Não tem. Qual é o artigo da PEC que combate a oligarquia patrimonialista? Não tem. O teto não combate os supersalários? Mas o teto não foi definido. Sim, o teto que lá está... Veja só uma coisa, eu não posso... Se alguém diz assim, ora, mas por que é que alguém ganha 17 mil e outro ganha 300? Mas é a PEC que estabelece que alguém ganha 17 mil. É a PEC que está estabelecendo que 20 mil é legítimo. Mas não é a senhora, minha proposta. a senhora... Na PEC encaminhada pelo governo, está legitimando no artigo 10º que o maior salário do Supremo, ele seja legítimo. Do mesmo jeito que o maior salário do Executivo, do mesmo jeito que o maior salário do Legislativo. Mas a senhora não assinou, junto com outras pessoas, uma proposta alternativa que foi levada ao Diretório Nacional? Não teve nem a oportunidade de debater isso. Porque no Diretório Nacional... Porque havia uma proposta, vocês foram com uma proposta. Mas nem teve a oportunidade. O debate ele foi amplo, geral e restrito. É aprovar a proposta do governo, previdência complementar, não se sabe se é para os futuros, se é para os novos, taxação dos inativos, não se sabe qual é o teto, o que é que vai acontecer, nada. Foi uma proposta, é uma proposta genérica, porque, de fato, o diretório tentou criar um fato político perante a opinião pública, especialmente diante de uma clara fragilidade política dos últimos dias, onde alguns que urravam feito leões valentes diante de alguns, passaram a miar feito gatinhos sarmentos diante de outros. Então, a turbulência política, qual foi para tentar se mostrar algo de forte, de repente se fechou questão em torno de algo que não se conhece. Não se conhece. Senadora... O que nós conhecemos de fato é o que lá está, é o que está escrito. Sim. Porque o que está nos jornais, ninguém nem sabe só se... especulação, né? Só especulação. Senadora... Especulação e mesmo assim, um dirigente do governo diz uma coisa no jornal, o outro dirigente do governo diz outra coisa no jornal. Um parlamentar diz uma coisa, o outro parlamentar diz outra. Então, nós só temos condição de avaliar objetivamente o que está escrito, o que está na proposta de emenda constitucional número 40, que foi lá protocolada no governo. E essa, eu não tenho dúvida, ela não faz nada para combater os privilégios, os supersalários, a oligarquia patrimonialista que parasitou e privatizou a máquina do Estado ao longo da história. Ela não faz nada pelos pobres, oprimidos, boias frias, cortadores de cana, marginalizados. Ela não faz nada. Ela desestrutura o aparelho do Estado, promovendo um vazio que não vai poder ser ocupado. Senadora, não pode ocupar o vazio. O Estado está sem Senadora, dinheiro, senadora. Mas o Congresso vai discutir Não isso, tem né? dinheiro e a nação, Quem não aparentemente, tem dinheiro? como. Como é que o Estado acha não que tem o governo dinheiro? está cheio de dinheiro, Mas né? claro, basta ver se Ah, é é? assim. Lógico, não Lula tem disse que dinheiro. não pode governar porque não tem dinheiro. Pela política econômica, não tem dinheiro, porque para financiar os gigolôs do Fundo Monetário Internacional, precisa, infelizmente, fazer o que está fazendo. E muitos dirigentes do governo, como nós estivemos numa reunião fechada do Diretório Nacional, é evidente que eu espero que eles publicamente façam essa análise e não
Não estarei eu a citar os nomes dos que o fizeram. Mas, inclusive, fizeram com humildade, que até me surpreendeu bastante, já não sendo tão ufanistas em relação à política econômica. Então, o que é que acontece hoje nas políticas sociais? Quem não está vendo o que é que acontece? É por falta de dinheiro, não. Se compromete recurso público, pagando juros e serviços da dívida, construindo superávit, todo mundo sabe aqui como é que se faz isso. Aumenta juros, tem que aumentar superávit, e para aumentar superávit tem que contingenciar. Para contingenciar, além do contingenciamento, tem a não execução. Não faz investimentos no setor público, porque o Fundo Monetário Internacional proíbe, todos nós sabemos exatamente isso. Não investe em saúde, não investe em educação, não investe... Não. Tem que gastar mais do que arrecada. Tem que gastar menos pagando juros e serviços da dívida e gastar mais naquilo que viabiliza a economia, dinamiza a economia, gera emprego, gera renda. Investir em saneamento, em habitação, saúde, educação. Mas não tem. Está precisando justamente desses recursos para começar a investir, retomar o crescimento. Mas está usando o recurso para quê? Está usando recurso para alguma coisa. Senadora, mas aí aquela questão que o Carlos colocou, para que que tudo isso? Quer dizer, aquela questão que ele colocou. Será que esse governo é tão maquiavélico assim? Quer dizer, será que o Lula... Frágil, não é maquiavelismo. Se fosse, era algo até mais interessante. Como né? é que foi a história da reunião onde pessoas da equipe econômica... Limitação. Como é que foi o negócio? Pessoas da equipe econômica, queria que a senhora explicasse melhor. Do PT, a reunião do governo eles não defenderam. O que a senhora quer dizer que não foram tão ufanistas e foram humildes com relação à política econômica? O que foi? Não entendi. Não fizeram isso. Eu acho que foi até um momento... Mas isso não sei se por tática interna, mas eu acho que foi até um momento de grandeza de alguns dirigentes do governo que lá estiveram. O ministro José Dirceu foi um dos que... E que fizeram uma análise da situação econômica, fizeram uma análise importante e que se coaduna com o que ao longo da história nós também discutimos. Né? Estamos às vésperas da revisão, repactuação ou acordo ou não com o Fundo Monetário Internacional. Então todos reconhecem, podem alguns partilharem mais ou menos publicamente as suas concepções e a sua visão do momento atual, mas sabem exatamente, né? Como é que nós vamos investir se nós não temos recursos disponibilizados, porque o recurso está sendo utilizado para como é que a outra senhora coisa. vai fazer quando a senhora for prefeita de Maceió? Eu não sei nem se eu vou ter legenda para disputar. Porque a senhora está na ponta lá, a senhora vai Senadora, ganhar mas Mas eleição, Senadora, a senhora é acha muito que se difícil. fosse tão fácil, o Lula não teria dado um aumento maior do que 1% que ele deu? Não teria aumentado o salário mínimo para um valor muito maior, como ele sempre disse? Quer dizer, por que... Senadora, É caminhamos uma para uma definição. repactuação aí do pagamento do serviço da dívida? Não, Como é eu que não é posso falar nada pelo governo, Deus me livre. Pelo que a senhora está dando a entender, Não. me parece eu que acho é o seguinte, que eu sinceramente acho quase que um existe consenso? uma constatação de que da forma em que está, não dá. Esse tipo de política econômica fragiliza, impossibilita a dinamização da economia. Muitos, né? Não é à toa que nós fazemos... Como é que nós vamos fazer reforma agrária? Nós assumimos, veja, nós tínhamos a possibilidade, tínhamos assumido o compromisso de assentar 150 mil famílias esse ano. Depois, assumimos assentar 60 mil famílias e só tem disponibilidade de execução orçamentária de 10 mil famílias. Então, sem reforma agrária, não apenas distribuição de terra, mas terra, renda e poder, sem viabilizar mecanismos que são importantes, que é o desespero do ministro Miguel Rosseto e do governo, e de muitas pessoas, e do Movimento Sem Terra, e da Pastoral da Terra, e do MLST, e dos 14 movimentos que lutam pela reforma agrária desse país. Sem ter dinheiro, como é que vai fazer? Como é que vai investir no setor saúde, para que o setor saúde não fique refém, especialmente no atendimento das crônico-degenerativas, das doenças cardiovasculares, do setor privado, que vai, hora e meia, vê a tabelinha, fecha suas portas, e não existe mecanismos concretos do setor público? Como é que vai investir na educação? O governo está fazendo alguma Como é que coisa vai fazer certa, saneamento? senadora? O governo está fazendo alguma coisa certa, na sua opinião? Uma? Duas, né? A senhora Se andou não elogiando a tivesse política tido externa, né? A senhora elogiou pelo menos a fome política zero, externa. senadora. Nenhuma? A política externa Nem fome zero. só precisava Política externa. assumir o compromisso com o A senhora povo está de acordo com em o relação a embaixador Tilden 2005. Santiago em relação à questão de Cuba? A senhora acha que as declarações dele foram felizes, dizendo que a execução sumária de 3 dissidentes era uma questão de família, que não tinha tanta importância assim?
difícil essa situação. Muito difícil. Mas é por isso que só está no centro. Né? É muito difícil. Eu tive a oportunidade, quer dizer, eu tive acesso a muitos dos documentos oficiais que foram produzidos, né? Eu sei que muitos as pessoas, duas das pessoas que foram executadas, que lógico que mexe com todos nós do mesmo jeito que a pena de morte mexe com todos nós também. Nós temos uma análise, eu sou super solidária a Cuba, eu assim fico vendo aquela ilhazinha perdida no meio do oceano e resistindo bravamente e talvez assim talvez essa não tenha sido a melhor política, porque isolou muito Cuba perante o mundo, acirrou a posição do império, a demagogia, a mentira do império em relação a Cuba e em outros países também. Eu não vi as declarações. Mas E a agora, ALCA, alguma na coisa política externa? justifica Na política isso, externa, a senador? ALCA, tá certo? Assumiu o compromisso lá com o presidente Bush de fechar em 2025, a ALCA tá certo? Não. A senhora é a Daí, grande não. líder da oposição no Brasil hoje, tá? Eu Essa aqui sou é a verdade. nada. Aliás, a Não, grande não, voz não, da não. oposição. E a senhora, aí passada essa questão da Previdência, que está dando todo esse confronto, a senhora voltará a ser uma senadora do PT? Digamos que não Ai, se mas eu me desmonte, sinto, né? faça isso, pelo Hein? amor de Aí Deus. no não dia a sei. dia do Eu Congresso me sinto tem- super senadora do PT. Veja só uma coisa, eu me sentiria até estranha comigo mesmo. Veja, quem acompanha, eu não estou a criticar posições exclusivas do governo. Veja, qual a justificativa, até perante mim mesmo, de eu estar em novembro e dezembro, de forma feroz, condenando o governo Fernando Henrique com o PL 9, se nós conseguimos piorar o PL 9 como uma proposta nossa. Então, eu sinceramente, eu me sinto mais do que nunca ligada ao PT. Eu acho que todas as posições Lula que eu não, estou PT. hoje, o que eu estou hoje defendendo, eu aprendi dentro do Partido dos Trabalhadores, eu não tenho dúvida disso. Isso aqui é por isso que é mais doloroso, mais sofrido, mais angustiante. Eu sei que é doloroso para muita gente também, eu não tenho dúvida disso. A dor não é apenas uma dor pessoal de um ou outro que está na comissão de ética ou mais constrangido em relação às políticas. Eu sei que tem muitas outras pessoas também que estão tristes com essa situação toda. E é exatamente por isso que eu espero que a gente consiga realmente resolver essa situação com menos sequelas. Lágrimas existirão sempre, né? Mas cortam a alma, faz cicatriz na alma, feito água passando por um rochedo. Mas é a vida, né? Senadora, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a instantes. Até já. Nós estamos de volta com Roda Viva para o último bloco de entrevista com a senadora petista Heloísa Helena. Para você participar do programa, o nosso telefone é o 0 operadora 11 2526525. Nosso fax é o 3874-3454, código aqui de São Paulo também, 11. E o endereço eletrônico, rodaviva@tvcultura.com.br. Senadora, eu vou entrar para um outro campo aí, que é o seguinte. A senhora tem uma persona pública, que é essa que a gente está assistindo aqui, sempre com essas camisas brancas, essas calças jeans. Tá vendo, Dora? Né? E salvo exceções absolutamente planejadas. E eu cito uma delas, eu acho. Sim. Posse do presidente Lula, eu vi a senhora pessoalmente com um vestido todo de rendinha vermelho, muito bonito, uma saia verdade. pouco para cima do joelho, Dona Glorinha que fez, que né, Maria? chamou a atenção da rapaziada, que eu digo a dos Porque homem é assim, esse senador. qualquer fina. Outra ocasião, mas é por isso que eu digo que é planejado. Outra ocasião, quando a senhora tomou posse no Senado, a senhora também foi de saia, foi? Fui de vestidinho. Vestido. branco. Esse eu só vi eu não estava lá presente, só ouvi segunda falar. vez, é verdade. A senhora já disse, eu sei disso, vou perguntar se ela vai dar a mesma resposta para tudo, eu quero ver se consigo uma outra. Que isso é praticidade. Mas aí eu não tenho dúvida que é. Mas não é também uma coisa de o senador se aparecer de paletó e gravata, a grande dama aparecer toda emperiquitada Não, mas e a sabe senadora o quê? Luiz Helena de Não, calça branca, mas blusa olha, branca e calça jeans? Não, mas até se eu quisesse fazer essa provocação, eu teria ido à posse do jeito que eu gosto de estar. De calça jeans e de camisa branca. Como eu fui mais arrumadinha, justamente para não parecer que queria chocar com um Chocou vestuário mais ainda. diferente, aí deu no mesmo. Então, é por isso que como a gente aprende na vida que ninguém agrada a todo mundo ao mesmo tempo, a gente se agrada
né? Mas é pura praticidade, não é marketing, nada. Desde quando eu era deputada de Estado, eu era assim também. Se eu tivesse mudado de vestuário, com certeza os meus alunos da universidade, meus companheiros de universidade iam dizer, quando era professora, se vestia toda simplesinha. Depois que virou senadora, aí anda toda arrumadinha. Eu não tenho nenhum problema. Eu digo, estava brincando com a Rita Lividora, que no dia que eu quiser pintar o cabelo de vermelho, da cor do dela, eu vou pintar. No dia que eu quiser andar com a juba solta, eu vou andar também. O problema sinceramente, é uma questão de praticidade. Então já que enveredamos por esse campo por que assim... branco, né? Os homens puxaram essa... Não, eu não vou fazer aquela Eu ia pergunta. deixar passar. Não, da namorada do senador não vou perguntar. Senadora, Não, eu queria saber... E eu estou proibida de responder depois do mico que sobre eu uma fiz, diferença. O Marcon falou aí sobre diferenças. Queria falar sobre o que acontece, porque a senhora, assim, no, digamos assim, pessoal, na hora que está tudo calmo, na hora que não tem debate, a senhora é uma pessoa extremamente calma, doce, chega a surpreender por causa disso. Eu confesso que antes de lhe conhecer, Justifica ter nascido em Pão de Açúcar. Morria de medo, tá? Não, em Pão de Açúcar tem um coronel, Elísio Maia, feroz. Morreu, né? E, então, senadora, eu queria lhe perguntar, quando o debate começa, quando a coisa começa a pegar fogo, quando o microfone se apresenta, quando a luz se acende, a senhora vira outra. Vira uma coisa. O que é? É um marketing ou sobe um quente? E se sobe um quente, de onde vem? Sobe um quente. Eu me lembro que uma vez o Arthur da Távola, né, ele ficava brincando comigo, dizendo isso. Heloísa é muito boazinha, mas quando ela começa a brigar com a gente, ele dizia que baixava o espírito das cachoeiras, e não sei de onde, eu ficava muito brava. Mas não é porque na vida cotidiana você não precisa viver brigando, né? Lá em casa é tudo silêncio. Não, mas isso é uma característica das mulheres de Alagoas, né? Inclusive, durante muito tempo, o maior número de prefeitas no país era exatamente de Alagoas, né? Infelizmente, muitas em função das estruturas dos maridos mesmo, mas muitas mas nem todas, mas eu né, acho que senadora? as mulheres nordestinas, eu acho que elas são assim. No intervalo, a senhora Sinceramente, eu acho que... Eu digo sempre que se eu não tivesse nascido mulher, eu ia pegar uma briga nos céus para ter nascido, né? Porque desculpe os homens, mas eu acho as mulheres maravilhosas. No intervalo... Gigantes. Mas eu acho assim, gigantes, porque conseguir, sabe aquela poção assim, ternura e fúria? A maioria das mulheres, assim, eu acho que são espíritos elevados, assim, eu acho que são mais do... no seu caso é o trânsito, a rapidez do trânsito que me surpreende, Mas é no debate né? político, é no debate de ideias. Aí quando começa o debate aí... Mas não, no Congresso, senador, o Congresso é uma casa que surpreende para quem não conhece, quer dizer, eu diria o contrário, para quem como a gente frequenta, às vezes é difícil de entender. Por mais que a gente assista às cenas, a gente vê ali o sujeito que é do partido do governo e o outro da oposição, se odeiam e se digladiam no plenário e, no entanto, tomam um cafezinho junto, é tudo amigo, etc. Parece luta livre dessas ensaiadas. O que eu li, não sei se é verdade, é que a senhora não pratica isso. Por exemplo, o senador Antônio Carlos Magalhães, a senhora simplesmente não conversava com ele. É isso? Mas esse é um caso muito particular. Não, mas é porque o caso já tinha briga antes, assim. Eu, sinceramente, eu acho que eu sou uma pessoa muito boazinha para conviver. Eu acho. É evidente que, assim, eu com um ano de... No caso do senador Antônio Carlos, teve uma briga no dia da posse, né? Então já foi um problema grande, porque ele gritou de um lado e eu gritei do outro, então já começou a briga ruim. Como a nossa bancada, nos 3 anos passados, a nossa bancada era pequena, era uma bancada muito unida, todo mundo dividia as tarefas muito bem. E eu acho que a gente tem uma excelente relação com os outros senadores. Quando fervilha demais o debate político, no Senado, no Congresso, é que as brigas são maiores. Agora, só para não perder muito difícil, eu acho que é muito difícil você conviver assim tanto tempo no mesmo espaço físico com as pessoas e não estabelecer uma certa essa relação que você diz, de tomar o café, de fazer algumas coisas. PT. Deve ser mais difícil ainda, né? Que é todo com mundo certeza, do mesmo lado. todo mundo da mesma história. Imagina o quanto é sofrido. A senhora estava elogiando o presidente Kirchner aqui no intervalo.
além do presidente Kirchner, entre governos recentemente eleitos no Brasil, por exemplo, quem é que está fazendo um bom governo? Não. Os governos estaduais brasileiros. Não, isso a gente estava, né, no intervalo falando sobre as questões relacionadas à repactuação, né? Então nós estávamos lembrando que num governo que eu entendo com muito mais fragilidade política, assim, a situação econômica do Brasil, todo o delírio persecutório, todas as vezes que as pessoas queriam continuar honrando os contratos, diziam sempre isso, se não viram a Argentina, se transformam na Argentina. Então, ela acabou sendo o exemplo maldito para justificar a continuidade de uma determinada política econômica, embora dirigentes, os últimos 2 prêmios Nobel de Economia, extremamente conservadores, e já classificavam a crise, atribuíam a crise da Argentina, inclusive ao receituário do Fundo Monetário Internacional. Então, se esse governo, que, com todo o respeito à Argentina e às suas lideranças políticas, não chegam a constituir uma liderança política como Lula e conseguiram dar passos desde o controle da saída de capitais, a repactuação com o Fundo Monetário Internacional em relação ao superávit, possibilidades concretas, possibilidades objetivas de viabilizar um tipo de modelo econômico diferenciado daquele que estava sendo colocado como, geralmente o pensamento único a única alternativa que exclui todas as outras variantes teóricas em relação ao modelo econômico. Então, sem dúvida, é uma possibilidade. Mas eu acho que, no caso do Brasil... A Argentina não saiu da pior, senadora. A Argentina está muito mal ainda. Não, e Mas os efeitos isso do controle de capitais ainda é muito cedo para saber quais serão, Sim, né? mas veja, é verdade. Mas, no caso específico do Brasil, eu não tenho dúvida que a situação seria muito diferente. Veja, a legitimidade da eleição de Lula... Né, senador? Como é? O Brasil não faliu, né? Mas se o Brasil, mas a gente não quer que ele vá à falência, é por isso que a gente quer que mude a política econômica. Porque esse tipo de política econômica, eu não sei de fato onde é que ela deu certo. Porque desestruturou parques produtivos inteiros, destruiu milhões de postos de trabalho, aumentou a miserabilidade, viabilizou mecanismos impeditivos para políticas sociais, para investimentos no setor público. A senhora acha que o governo Lula vai ser assim até o final? Ou seja, que essa política econômica vai continuar? A senhora perdeu a esperança, não muda mais? Mudança? Não, como? Não, eu não perco a esperança nunca. Eu sou movida pela esperança. Senão, ao invés de estar nesse inferno cotidiano que é a vida na política, eu estava em casa, tranquila. Mas a senhora acha que a esperança incorporou o medo? Não, eu acho que o medo até então tem vencido a esperança. Mas eu espero que os corações generosos e valentes, não apenas do PT, mas do povo brasileiro, possam fazer a pressão bela, legítima, que é necessária para mudar os rumos da política econômica. E muitos dirigentes da própria estrutura de governo hoje já reconhecem, não estão a fazer autocrítica, para que depois não digam aqui que eu estou dizendo que eles estão fazendo autocrítica, mas hoje já reconhecem a necessidade de repactuar para que nós possamos, inclusive, fazer investimentos no setor público, para que o aparelho do Estado possa cumprir a sua razão de existir, para que nós possamos viabilizar políticas que são fundamentais não apenas como mecanismos de proteção social, mas que viabilizam também a dinamização da economia, a geração de emprego, para que a gente supere o maior desemprego dos últimos 18 anos. Você acha que a sua posição ganha no final? A minha posição? Eu espero que ganhe o que é melhor para o povo brasileiro, que são... acha. Estou tentando, viu, Dora? É difícil, viu? Senadora, a senhora sempre... É difícil, mas eu não quero ser expulsa do PT, então eu tenho que ficar tentando, né? A senhora é uma política de um partido só, sempre pertenceu ao PT, né? A senhora consegue se imaginar fora do partido? E eu me lembro que a senhora já declarou uma vez que poderia voltar da aula, enfim. A senhora consegue se imaginar fora do partido e fora da política também? Ou a senhora poderia ir para um outro partido? Enfim, a senhora chega... Não, fora da política, eu digo do ponto de vista institucional, eu me imagino. Da política, da participação dos movimentos sociais, isso não. Assim, eu acho que, primeiro que eu nasci politicamente no movimento de igreja e no movimento social, das primeiras ocupações de terra, quando nem... Então, assim, eu acho que eu nasci politicamente assim, eu acho que é um compromisso com a minha história, um compromisso com a minha classe, eu acho que é um compromisso com a minha classe trabalhadora, é o meu compromisso, a minha essência exige que eu não silencie, porque o silêncio frutos não dá. Mas,
Mas, assim, em outro partido eu tenho o maior respeito pelos partidos do campo democrático popular, que são os partidos que ao longo da história fizeram alianças com o PT, o PSTU, outros partidos de esquerda que eu tenho o maior respeito, mas eu realmente espero... Eu sei também que eu não vou viver no PT como os políticos vigaristas vivem com legendas de aluguel, né? Quando não mais identidade existe, você está abrigado naquela legenda simplesmente para ser candidato. Assim, eu acho que isso realmente eu não faria. Mas nessa sua resposta, a senhora foi um pouco vaga. Quando a senhora cita apenas o PSTU, a gente pode deduzir que esse é o seu caminho mais natural? Não, porque os outros partidos, quando a gente tem uma classificação nossa, né, de que os partidos de esquerda seriam o PT, o PCdoB e o PSTU. E os partidos do campo democrático popular, que são progressistas, seriam o PSB, o PDT, os outros partidos que fazem parte do chamado arco de alianças tradicional. A senhora inclui o PPS? Sim, também, porque são os chamados partidos progressistas, né? Mas, assim, eu realmente... Eu não entendi se a senhora poderia ir para um desses partidos ou ficaria sem partido? Não, eu espero que isso nem aconteça. Eu nem quero pensar nessa probabilidade. Não invente de ficar pensando nessa probabilidade. Eu, sinceramente, não quero pensar nessa possibilidade. Não quero também viver abrigada numa legenda, como, volto a repetir, se faz as relações da vigarice da política com partidos... Quer dizer, se ficar desse jeito e aumentar esse jeito, já sai, é isso? Eu acho que esse é um ano muito importante para todos nós, acho que é um ano definidor. Eu sei que o outro ano, né, a gente não sabe exatamente os tempos em relação com a autonomia do Banco Central, mudança da política econômica. Então, tem muitas coisas que estarão acontecendo esse ano e... eu espero, sinceramente, não ser expulsa, mas eu também não vivo de memória histórica. A sua identidade com o PT ela vai estar se diluindo. Né? Eu não posso viver de memória histórica também, porque eu ficaria muito triste comigo mesma. Às vezes eu digo, você já imaginou que a gente sair do PT? Você já imaginou o que é o significado disso, sabe? Guarda a bandeira vermelha, guarda as fotos, guarda os documentos, a gente se agarra, sabe, com as lembranças do partido, como a gente se agarra com as roupas de um filho que morre. Então, isso é uma coisa que mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso coração. Mas eu não vou viver de memória histórica. Isso também eu já estou definida e nem quero viver abrigada numa legenda como se essa legenda fosse, para mim, simplesmente uma legenda de aluguel. Então, eu espero que a gente possa mudar, que a gente possa reencontrar a nossa própria história, possa estar votando unido em torno de uma proposta que não seja essa apresentada. A senhora ficará, então, sem partido no Congresso e esperando uma revisão passada a bota tempestade. Essa boca de praga pra lá, pra não dizer que eu já estou expulsa. Mas é o que nós estamos colocando. Não vem com essa boca de praga, não, vamos esperar. Então, como é que vai haver aí vocês me convidam de novo, se acontecer isso. Onde é que tem uma madeira para bater aqui, se isso acontecer. Aí vocês me convidam de novo, é uma justificativa para eu vir novamente. Só queria entender o seguinte, como é que funciona a democracia socialista? Essa tendência. Ela tem reuniões... Quer dizer, é um como grupo todas político. as tendências. É a mesma do Palotti, senadora? É a mesma que era do Palotti? Não. Ele já renegou. Mas ele foi da DS também, não foi? Não, ele foi de uma outra tendência, que é uma tendência também trotskista, mas ele já disse que aprendeu e desaprendeu e que não quer mais. Senadora, e o ministro Miguel Mas todas Rosseto, as tendências da minha... Pois é, que nota a senhora dá para ele? A senhora acha que ele está indo bem? Não, ele está indo... Eu acho assim, que ele é super bem intencionado, como muitas outras pessoas que são de outras correntes políticas e são. Imagina o que eu diria da minha querida irmãzinha do coração, Marina. Eu sei da dedicação do Humberto. Nos moderados do PT, existem pessoas que ao longo da sua vida dedicaram suas histórias para defender essas áreas. O problema é que não tem dinheiro. O problema é da política econômica. Aí a política econômica é que a gente tem que dar uma notinha bem baixinha. Porque se não existe recursos a serem disponibilizados e volta a velha discussão da focalização, da diminuição de recursos, que é a imposição lá dos parasitas do Banco Mundial, aí realmente fica difícil de você dar nota para os ministérios como se a nota fosse ser atribuída a pessoas que eu não tenho dúvida e que eu confio muito. E também, mesmo no caso, que a gente briga muito, no caso do
do ministro da Fazenda, o problema não é da pessoa, não é da personalidade da pessoa, o problema é da política econômica. Quem define política econômica não é uma outra pessoa, é a cúpula de governo, mas de quem é a cúpula então? partidária. Se não Da é do cúpula ministro do da Fazenda. governo, junto ao Do Banco presidente, Mundial. mas então. a cúpula dos ministros que mais influenciam, a omissão do partido, que deveria ter o papel de estar fazendo um grande embate com a sociedade, para que a sociedade ajude o governo a mudar de rumo. Também Senadora, essas coisas eu acho tenho uma importante. dúvida. Quando a senhora foi radicalmente contra a escolha do Henrique Meirelles, por que a senhora fez assim? Porque é tanta confusão. Não, mas a senhora foi radicalmente contra o Henrique Meirelles. Eu queria saber quem o PT teria como alternativa para assumir o Banco Central. Quem seriam os seus 3 candidatos do PT para ser presidente do Banco Central? Fica muito injusto eu citar. Não, mas o PT tinha alternativa. Os nomes, eu não tenho dúvida que tinha, inclusive de quadros partidários. Eu não vou citar nomes, mas nós conhecemos muitos economistas que, ao longo da história, formularam todos os programas do PT. Então, se determinados intelectuais, economistas, quadros tecnicamente, que nós a eles delegamos a autoridade técnica de nos ajudar a construir programas de governo, e quando a gente constrói programa de governo não é apenas para ficar de bem com um determinado setor da intelectualidade ou da sociedade, se eles eram tão qualificados para construir os nossos programas de governo, eram igualmente qualificados para estar à frente do Banco Central. Então, e entre os governadores, eu acho que nem citaria senadora, nenhum entre os governadores eleitos no ano passado, para quem que a senhora dá boa nota? A senhora não quer dar nota para os ministros porque eles não têm dinheiro, mas os governadores têm seus próprios orçamentos. O Requião é um bom governador, na sua opinião? Eu sou suspeita de falar do Requião, né? Porque é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muita consideração, foi, sem dúvida, acho que está tendo muita coragem política de revisar contratos em nome do interesse público. Ele está fazendo o que o PT deveria fazer, o governo eu acho federal? que sim. Acho Não está fazendo colocando a polícia para viabilizar reintegrações de posse que são absolutamente ilegítimas. Então, eu acho que ele está agindo com coragem. É evidente que caberá aos nossos companheiros e companheiras do PT, pelo amor de Deus, que estão lá no Estado, eles é quem tem mais capacidade de avaliar politicamente. Claro que quando um dirigente do aparato público, ele mostra coragem política, ele faz opções políticas corajosas, eu acho que merece, sem dúvida alguma, os nossos aplausos. Agora, eu espero que outros tenham coragem de fazer isso também. A senhora, senadora, parece que tem saudades do tempo que o PT era um partido pequeno, aquela pequena bancada ali. Agora que é um partido majoritário, hegemônico, que está mandando no país, é desconfortável. É governo e oposição ao mesmo tempo. Não tenho nenhum saudosismo das dificuldades. Deus me livre. Eu acho que as dificuldades que nós passamos na nossa vida pessoal, né, na vida em sociedade, na vida do partido, são experiências valorosas que devem nos ensinar muito a enfrentar as adversidades e os desafios, mesmo aqueles que ameaçam esgotar a nossa capacidade de reação. Eu não tenho saudade. De uma maneira mas eu não tenho saudade desse negócio de gueto, essas coisas. Não tenho sinceramente saudade disso. Eu espero que a gente reencontre a nossa própria história. Senadora, a senhora é uma figura nacional, a senhora está... Como muitos outros parlamentares. Então, a senhora sonha em ser presidente da República, por exemplo? Como? A senhora sonha em ser presidente da República, que a sua luta lhe leve como levou o Lula, né, à presidência? Você estava dizendo nesse instante, eu estava lhe dizendo nesse instante que eu não sabia nem se eu ia conseguir ter legenda para disputar a prefeitura de Maceió. Veio lá do Nordeste. Só se for presidente começou assim. Mas essas coisas não passam. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o grande debate, é o debate programático, essas coisas aqui. A senhora guarda alguma mágoa ainda daquela história da lista do ACM, com o partido principalmente, que não lhe defendeu? Não, muitas pessoas me defenderam, isso aí eu não tenho dúvida. Se alguns homenzinhos compartilharam com a concepção de homenzinho riquinho, ordinário, e se omitiram ou por trás faziam comentários maldosos, porque a gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional, especialmente em relação à mulher. Isso aí eu não tenho dúvida. Assim, são machistas. Menina, aquele está... Por isso que a primeira coisa que dizia assim, teve um caso.
Pensou? Não tem jeito, é sempre isso. Então, aquele Congresso Nacional tem um monte de gente que é tudo mal resolvido sexualmente também. Agora eu tô começando a ficar Deixa eu ler tem o final. homens, Dora, que é assim, neurônios exclusivamente conectados à genitália. Então, eles pensam sempre isso. E como eles são assim, fazem do namoro, do sexo, da família, tudo um grande negócio. É aquela gigantesca hipocrisia ampla, geral e restrita. Então, qualquer murmurinho desse, como lixo, qualquer coisa, então aqueles supostos tapetes azuis e verdes suaves do Congresso Nacional viram um grande esgoto, com putrefação permanente, uma coisa horrível. Mas ainda bem que eu sou uma sobrevivente. E é evidente que todas as cicatrizes que eu guardo na alma, apenas eu as ostento orgulhosamente. Porque eu estive no campo de batalha, eu estive no campo de combate, não me acovardei, não silenciei. O que é que tira a senhora do sério? Deixa eu ver. Em casa, Não, sei lá. Onde a senhora no quiser. trabalho. Ai, não sei. Eu acho que às vezes eu sou uma pessoa até meio estourada demais. Eu acho. Às vezes eu sou. Eu acho que às vezes eu sou. Agora em casa, pense Mas a senhora numa é mãe muito... besta, Eliane. A senhora vai votar no Lula em 2006? Bom, se eu ainda estiver no PT, que eu espero estar Porque no se não PT, tiver, se ele Cara, vai não ser tiver, não candidato, Se não como é tiver que no vai PT. ser a política de alianças, o que é que vai ser o ano que vem, o outro ano, eu espero votar, né? Mas eu espero que a conjuntura política, ela possa proporcionar essa identidade entre o que a gente defende, a nossa visão de mundo, nossas concepções programáticas, Mas quando a nossa senhora convicção ideológica com a personalidade que vai ser A senhora se arrepende de apresentada ter para votado no disputar. Lula em 2002? Não, eu não me arrependo de nada. Não. Me Teria arrependo um de outro dentro do jeito PT nenhum. para Não, ser não. candidato a presidente Como é? em 2006? Quem seria um candidato bacana do PT em 2006? O problema não é a personalidade, até porque a Não tô perguntando a senhora personalidade qual é do o Lula... problema, estou perguntando qual é a pessoa. Não, eu quero a política, o programa. Então, o que nós queremos é isso, é alguém que se adeque à política, ao programa, à concepção, à visão de mundo, às mudanças Ou estruturais seja, profundas que Lula o povo tá brasileiro perdido já pra quer. esse Do caminho. jeito que a porque nós coisa vamos vai, o Lula mudar. não vai ser ele. Não, nós vamos. Não, mas a eleição, tu não sabe como é. O Fernando Henrique destruiu o país no primeiro mandato e ganhou a reeleição no primeiro turno do segundo povo não mandato. sabe E nem, votar, nem senadora. sempre. Não, o povo brasileiro é maravilhoso, generoso. É evidente que eu não tenho dúvida que muitas pessoas que votaram no Fernando Henrique, né, ou no Serra, ou em qualquer outro candidato, muitas pessoas, elas não necessariamente... O mundo e o eleitorado não se dividem assim. Mal quem vota naquele partido e bem quem vota no partido da Então, gente. quem Não votou é no assim. Fernando Henrique, Muitas depois pessoas votou bem no Lula, não foi intencionadas... isso? Tá? Muitas pessoas Tá vendo? bem intencionadas votaram, porque acreditam, sonham. Ainda bem que as pessoas assim são, a princípio, de bom coração, né? De boa fé. Depois é que a gente vai Senadora. aprendendo o que é o mundo, né? A senhora falou, uma ocasião, numa entrevista, que a música tema da senhora é aquela que diz Além do Horizonte, que é uma música, pelo menos Tem assim foi tanta desenhada. música tema. Pois é. Mas apesar que ultimamente eu tenho cantado outra, viu? Qual que é? Roberto Carlos, pode vir quente que eu tô fervendo. Mas eu queria... Ultimamente eu não tô além do horizonte. É porque eu brinco. Pensei que não era é menina possível. veneno. Não. Mas o que eu queria eu digo, perguntar não é é o possível seguinte. que não tem um lugar pra gente viver em paz. Agora, O que eu essa queria, sua... Só um pouquinho, eu queria só entender o seguinte, esse lugar além do horizonte, onde a senhora imagina que todo mundo pode viver em paz, é socialista? Ah, eu acho que sim. E eu é o acho que que o nós não temos. socialismo? Eu acho que nós não temos assim. Eu, pelo menos, assim, não tenho nenhum problema de defender o socialismo, porque eu acho que quem tem que se envergonhar da dor, da fome, da miséria, do sofrimento, é o capitalismo. Eles é quem tem que se envergonhar. Todas as vezes que há algumas pessoas que, para tentar tirar a legitimidade da concepção socialista, dizem assim, e o Muro de Berlim? Aí, imediatamente, a gente responde, e o Muro da Travessia México-Estados Unidos, que mata muito mais. Aliás, há um mês atrás, uma menininha, uma moça brasileira, morreu congelada, quando não morre fuzilado, tentando atravessar os pobres da América Latina, tentando chegar à terra da liberdade. Além Então, do horizonte é Cuba? Tenho muita admiração, mas eu acho que a gente pode aperfeiçoar os mecanismos de democracia Por exemplo, interna não da minha fuzilando querida mais ninguém. ilha maravilhosa, que eu espero, inclusive, nós estamos tentando montar uma comissão de parlamentares para ir até lá, porque tem experiências belíssimas, maravilhosas na área de educação, na área de saúde,
E esse intercâmbio, não apenas o intercâmbio na área de políticas sociais, na área de política cultural, sem dúvida alguma, são coisas muito importantes. O que Cuba conseguiu fazer, olha, Eliane, na área de mortalidade infantil, na área de saúde, na área da educação, de produção tecnológica, imagina uma ilhazinha lá isolada, enfrentando o império e consegue viabilizar belíssimas declarações de amor aos pobres e oprimidos do seu país. Então, eu acredito nessas coisas, minha gente. Olha, se eu acredito até em Deus, que a gente não consegue tocar nem localizar geograficamente, imagine na possibilidade de mulheres e homens escreverem no solo do tempo a sua própria história. E só Deus é quem vai parar o Acredito presidente nisso. Lula, hein? Hã? E só Deus é quem pode Nem- impedir a reforma da Não, mas Deus não olha Previdência. para essas coisas, não. Aliás, Deus está sempre do lado do mais fraco, sempre. Senadora, para terminar, o que move a senhora? Eu acho que é a esperança. Eu acho que sim. Acho que sempre foi isso. Assim, eu nunca, quando a meninos brincando, falando da história da presidência, assim, eu nunca na vida imaginei que eu seria senadora. Nunca. Aliás, os filhos da pobreza nunca sonham com absolutamente nada. Nunca imaginei. Eu acho que por isso, assim, uma coisa que mais me emocionou quando eu fui eleita senadora foi quando eu cheguei no acampamento do Movimento Sem Terra e que eu tinha participado da ocupação, tinha apanhado junto com eles. E quando eu cheguei lá no assentamento e uma menininha estava assim, com a roupinha toda rasgada e estava com o cabelo preso, feito o meu. Aí disse, Heloísa, quando eu crescer eu vou ser senadora, feito tu. Eu acho que isso assim, foi, eu acho que a maior homenagem. Assim, eu dizer assim que muitos, né, que nasceram como nós nascemos e podem estar lá disputando as instâncias de decisão, as instâncias de poder. Então, eu sou, sinceramente, movida pela esperança. Acredito na possibilidade, não que eu vá ver. Não tem nenhum problema. Às vezes, meu irmão brinca muito comigo, porque ele dizia assim, que quando ele ficava tentando que eu saísse da política, ele acabou entrando. Ele foi militante, ainda na clandestinidade do PCdoB. Mas ele dizia assim, quando eu dizia, estou fazendo para os meus netos, para os meus bisnetos. Aí quando foi uma vez, numa situação bem difícil, eu disse, mas eu estou lutando para os bisnetos dos meus bisnetos. Aí ele disse, eu já vi que a situação está muito difícil, porque se alongou bastante justamente para não perder a esperança, porque se a gente tenta mudar a sociedade achando que a gente vai poder partilhar, usufruir daquilo que vai ser mudado, aí a gente cruza logo os braços, dá uma desesperança danada, porque é muito difícil realmente de mudar. Mas eu acho que eu sou movida pela esperança. Senadora, muito obrigado. O Roda Viva é movido na certeza de que a gente, quando faz esses programas, trazendo uma vez uma voz que canta de um lado, outra vez que canta do outro, que a gente está cumprindo o nosso papel. Não sei se a gente conseguiu cumprir. Olha, uma amiga minha disse que aqui era uma máquina de moer gente. Não morreu ninguém, né? Aí ela disse assim, olha, vai lá e canta uma musiquinha. Disse, a Luiziana, uma companheira nossa, que é deputada estadual lá do Ceará. Aí ela disse assim, vai assim, tem uma musiquinha, mente tranquila, coração, mente limpa, coluna ereta e coração tranquilo. Coração tranquilo. A mente, não sei o que foi que eu consegui fazer. Eu sei que a coluna ereta eu não consegui manter, mas eu agradeço ninguém saiu muito. moído aqui, né? Não, então, tá bom. não. Eu agradeço Obrigada. aos nossos entrevistadores, a você que está em casa e voltamos na próxima segunda-feira para mais uma moída, para mais um Roda Viva. Uma ótima semana, até segunda.